Um zagueiro que não cometia faltas, que não usava a violência para interceptar seus adversários. O bote certeiro, a jogada em que tocava a bola com um passe de letra para o goleiro, a técnica impecável. Tudo isso está imortalizado no coração de cada gremista. Muito obrigado, Ayrton Ferreira da Silva, Ayrton Pavilhão, por tudo que fizestes pelo Grêmio. Tito fez uma espécie de homenagem pro pai dele aqui na parede da casa. Conta pra gente as fotos, os troféus mais importantes aqui, Tito. Sim, Ico tinha muitas coisas, né? Mas depois da morte do meu pai, os irmãos, Leonara, Jorge, Luciano e tal, a gente quer uma recordação do pai. Então eu tive que dar algumas coisas, né? E o que ficou aqui foi conseguir fazer esse memorial pro meu pai, desde quando ele começou no Força e Luz, né? Força e Luz, Grêmio, Santos, Seleção Brasileira, e até o time da Várzea também, que ele gostava muito. Eu tenho essa recordação aqui. Eu guardo com muito carinho. É toda a história do meu pai. Para mim é uma grande satisfação. E por que o apelido Pavilhão? Ele foi trocado por um pavilhão, né? E hoje esse pavilhão está em Eldorado, lá onde o pessoal da categoria de base. Então esse pavilhão tem o nome dele, tem o campo também, o nome dele. Então para nós é um motivo de orgulho. Nessa época eu estava jogando no Centro Médio. E um húngaro que estava treinando o Grêmio me viu e pediu, na outra semana, para mim ir para o Grêmio como Centro Médio. E isso aí ficou mais conhecido não pela quantia que me deram, né? Ficou mais famoso pelo pavilhão, que era uma troca até inédita na época, né? O Grêmio foi tudo para mim, né? Eu cheguei no Grêmio com 20 anos e vim de uma família bem humilde, graças a Deus, tudo que eu tenho devo ao Grêmio e moro na frente do Grêmio, né? Acho que o Grêmio para mim é a minha segunda família. Toda vez que eu venho aqui, venho visitar toda semana, porque realmente tem gente que acha que eu me sinto mal com o apelido. Não, eu até gosto. E aquela história que ele deu um balãozinho no Pelé, isso é lenda ou é verdade? Isso é lenda porque a prova está aqui, ó, né? Na seleção brasileira em 62, ele jogando ao lado do nosso Pelé, então ele não tinha como dar um balãozinho jogando no mesmo time. Aconteceu sim uma história aqui no Estádio Olímpico, porque naquela época não tinha volante, centro médio, né? Era mano a mano. Então no meio do campo o Pelé tentou driblá-lo e ele tinha uma jogada que chamava de Charles, e ele desarmou o Pelé de Charles. Então aquilo ali, o pavilhão veio abaixo. Isso sim aconteceu. E ele ainda teve a felicidade ou a infelicidade de passar a mão na cabeça do rei, e o rei ficou louco. Ele ficou muito bravo. Então essa que é a história. Tem outros aí. Mas a gente sabe que o Pelé sempre admirou muito o teu pai, né? E como se diz, pagava pau pro teu pai. Com certeza. Inclusive quando o pai lançou o livro, teve uma dedicação, uma dedicatória do Pelé, dizendo que para ele o Ayrton era o melhor zagueiro de todos os tempos. Então, vindo do Pelé, isso aí para nós é uma coisa muito gratificante. A gente tem até uma brincadeira, né, que ele dizia para mim assim: por que eu vou arrombar a porta se eu tenho a chave? Que mestre, meu! Então ele nunca deu um pontapé em ninguém. Inclusive o Larry, que foi um grande centroavante do Internacional, vinha aqui em casa e contava histórias que o pai não batia, outros zagueiros também e tal. Então talvez por essa inteligência de desarmar os atacantes, por isso que ele foi o que foi. Ele não era só um pai, ele era um irmão. É difícil falar porque a ficha ainda não caiu da morte, né, dele. Mas eu defino ele, para mim, o melhor pai do mundo, né? Porque tudo que ele fez para mim e tal, né? Tudo que eu sei hoje no futebol, né? Caráter, humildade, tudo partiu do pavilhão. Eu acredito, Ico, que da maneira como eu tinha te dito, hoje tem
o zagueiro, o volante e o quarto zagueiro marcando o centroavante. Hoje eu acredito que esteja muito fácil. Naquela época do pai, não. Era mano a mano. E aí, se tu perguntares quem o pai marcou? Puskás, mano a mano, né? Pelé, Flávio, o que jogou Flávio Bicudo, Larry. Bom, então, eu acredito que naquela época era mais difícil.
está aí a homenagem ao nosso Ayrton Pavilhão, o maior zagueiro da história do futebol gaúcho e da história do Grêmio. Muito obrigado ao Tito, seu filho, pela colaboração e pelo Irno Bordion. Um grande abraço a todos.